Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou apresentar para vocês o Parque Estadual do Ibitipoca, que fica em Minas Gerais e tem uma das trilhas de cachoeira mais desafiadoras do estado. Então, bora conhecer! Primeiro eu queria compartilhar com vocês que eu já fui lá diversas vezes, nem me lembro quantas mais, e nunca peguei uma ventania tão grande naquele lugar. Eu saí de casa preparada para poder gravar o vídeo para vocês lá, tanto que eu tô revoltada de estar fazendo o vídeo em casa. Mas, olha aqui. Vai adiantar o vídeo? Acho que não. Tava ventando muito, gente. Tava ventando muito. Esse vídeo eu tentei fazer pro Story. Que pra quem não me segue no Instagram, me segue aqui, porque lá eu compartilho as coisas em tempo real e compartilho muito mais coisas do que aqui no YouTube. Então, quem tiver interesse de acompanhar a minha vida e as próximas viagens, que vem muitas por aí, porque eu já tô saindo de férias. Ai, tô muito empolgada. Lá eu vou apresentar tudo em tempo real pra vocês, porque aqui no YouTube demora um pouquinho mais pra sair, demanda uma edição e tal. Mas lá vocês vão conseguir acompanhar tudo em tempo real, então me segue lá que vocês vão amar. Mas, voltando para Ibitipoca, o parque está localizado em Conceição do Ibitipoca, que é um distrito de Lima Duarte. E de onde vem esse nome Ibitipoca? Ibitipoca vem do Tupi-Guarani, que significa serra que estoura, porque ali a incidência de raios é altíssima. Uma coisa que chama muita atenção e faz as pessoas quererem visitar para conhecer é a cor da água das cachoeiras ao redor da Serra do Ibitipoca. A cor é avermelhada para preto. Eles usam o termo Coca-Cola para a cor da água, por ela ser muito ácida e espumosa. Acho que casa muito bem. Só que lá, os paredões, a maioria das rochas que formam a serra são de quartzito. Mas não é isso que faz essa colorimetria da água. O que deixa a água com esse tom avermelhado, mais puxado para o preto, bem escura mesmo, é o tanino das folhas que entram em decomposição, as folhas da própria vegetação do local, aliado à pouca incidência de luz que tem devido aos paredões rochosos que formam a serra. E uma coisa que eu acho super interessante, é importante deixar frisado aqui, bem frisado, pessoal, que são cachoeiras a risco, ok? Mas as pedras de Ibitipoca não escorregam, elas não acumulam lodo, por elas serem muito porosas e como a água também é ácida, não acumula lodo. Mais uma vez, é uma cachoeira, obviamente, tem seus riscos, então tomem muito cuidado. Mas quem for vai perceber que as pedras não escorregam. Não é só o parque que atrai a visitação, que atrai turistas para o local. Tanto Conceição do Ibitipoca quanto Santa Rita do Ibitipoca tem outras atrações. Você consegue fazer a Janela do Céu, que é o circuito mais procurado do parque, pela parte de baixo, que é feito por fora do parque. Você pode fazer a cavalo, de quadriciclo. Então, assim, o turismo ali é bem, como que eu posso dizer, estruturado. Tem muitas opções que você consegue fazer fora do parque. Caso você programe de ir um pouco em cima da hora e não consiga agendar ou comprar seu ingresso online, que a partir de agora você consegue comprar seu ingresso online também. Caso você não consiga se organizar para ir e ter disponibilidade de agendamento no parque, você consegue ir para a vila e aproveitar outras coisas por lá. E falando da vila, a vila também é muito estruturada. Ela é totalmente voltada para o turismo, embora não tenha mais do que 2.000 habitantes, se tiver isso tudo é muito. Não tem muita gente que habita, que mora no local, mas a vila é muito bem estruturada para receber turistas, tanto com hospedagem, que você vai encontrar pousada, hotel, Airbnb, camping, que também você pode acampar dentro do parque, vou falar um pouquinho sobre, e todos os tipos de bares e restaurantes com todos os preços, tem trailer de lanche na rua, então assim, você vai ficar muito bem servido na vila, é bem bacana. A única coisa que digamos que é um ponto, não digo negativo, mas a se preocupar, é que na vila não tem posto de gasolina.
Isso não vai dificultar a sua vida se você se preocupar em encher seu tanque antes. Porque da Vila a Lima Duarte, eu vou colocar aqui certinho quantos quilômetros são, porque eu não vou lembrar, mas é perto. E como provavelmente você não vai rodar muito no seu carro, porque não tem, né? Lá é pequeno, não tem muito o que fazer, a não ser que você vá fazer alguma das opções off-road, mas também não é longe, dá para você se programar com essa distância e abastecer em Lima Duarte, não vejo isso como um problema, mas algumas pessoas colocam isso como um problema de lá não ter posto de gasolina, mas gente, lá é muito pequeno, não tem nem 2.000 habitantes, então assim, não tem posto, então se programem para isso. Agora vamos falar sobre o parque. São 3 percursos disponíveis para você fazer no parque. O percurso Janela do Céu, que são 16 quilômetros de ida e volta. O percurso do Pico do Peão, que são 11 quilômetros também ida e volta. E o Circuito das Águas, que são 5 quilômetros no total, passando por todas as cachoeiras. Então, assim, já deu para ter uma noção dos níveis de dificuldade. O Circuito Janela do Céu, normalmente é o mais procurado do parque, por ser o mais bonito, mas também é o desafiador. É muito desafiador, você precisa ter muito fôlego, muita disposição e realmente assim um certo preparo físico, uma mobilidade, porque tem alguns pedaços que é bem puxado. Só que, gente, como vocês estão vendo esse vídeo, vocês não vão precisar se preocupar com isso, que eu vou passar para vocês todas as informações, mas muita gente que vai no parque não pega as informações direito e sai fazendo a trilha de qualquer maneira, achando que é dessa forma e às vezes perde algum atrativo, alguma coisa que era interessante se fazer no parque. Por quê? O parque é muito bem sinalizado. Algumas pessoas contratam guia para fazer, mas não é obrigatório, isso é opcional. Você consegue sozinho entrar no parque e fazer todas as trilhas porque é muito bem sinalizado. Tem gente que opta pelo guia, não só pela segurança que dá, do conforto de você estar ali com alguém que conhece muito bem a trilha, mas pelas informações também que o guia pode te dar, curiosidades sobre o local. Então, assim, vale pesar o que é bom para você, só que normalmente o guia vai com um grupo grande. Então aí você tem que saber qual que é seu intuito no parque, porque muita gente quer subir para chegar lá em cima e pegar a Janela do Céu vazia, o que, se diga de passagem, é muito difícil, Mas já fiz isso algumas vezes, vou contar para vocês como que é possível. E por que muita gente faz as trilhas sem informação? Dentro do parque tem estacionamento, mas é cobrado por isso. E algumas pessoas pensam, não vou pagar estacionamento, vou parar o carro do lado de fora do parque e entro andando, tudo ok. E para quem vai fazer Janela do Céu, você entra na portaria do parque, anda, se eu não me engano, 600 metros e já tem a subida, a entrada para a trilha da Janela do Céu. E é sinalizado. E dali, você anda mais uns 800 metros, você vai passar no centro de informações. E mais um pouquinho, 200, 300 metros, você já tá no estacionamento. Quem para o carro dentro do parque, entra para o carro no estacionamento e quando tá subindo para poder fazer a Janela do Céu, passa no centro de informações, naturalmente. E acaba pegando as informações de como é feita a trilha da Janela do Céu, porque não é tão simples. E das outras trilhas também, você pode, se caso você for fazer ou o Pico do Peão, ou o Circuito das Águas, que não começa por cima, você pode parar o carro ali na porta do centro de informações, entrar e conversar e já pegar todas as informações que você precisa, o centro de visitantes. E antes eles davam um mapinha, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, tem uma coleção aqui em casa que eu guardo mapa de todo lugar que eu vou, só que hoje eles não dão mais, depois da pandemia muita coisa mudou, né galera? Eles ainda não aderiram ao QR Code, mas tem uma maquete dentro do centro de visitantes que você consegue ver todas as trilhas, a pessoa que estiver lá para receber vocês vai apresentar muito bem, o trabalho deles é muito bem feito quanto a isso. Então, você vai ter todas as informações que você precisa. E aí, você optou por fazer a Janela do Céu. Eu aconselharia realmente a parar o carro dentro do estacionamento do parque, porque acreditem, gente, você vai andar menos e é muito cansativo do estacionamento, do restaurante, né, que é onde você para,
até na portaria é mais 1,5 km. Então você imagina, você já andou 16 km, você já tá morto, você vai andar 1,5 km e as áreas que são determinadas, digamos assim, para estacionar carro fora do parque ainda são 1 km após o parque, porque ali bem na entradinha do parque é tudo proibido parar e estacionar. Então você não vai querer parar ali para tomar uma multa, né? Então você vai andar muito. Então por isso eu aconselho, vai fazer janela do céu para dentro do parque. Vale muito a pena. Hoje, em 2023, o valor do estacionamento é R$25 por carro. Então, vamos supor, você está em 4, 5 pessoas, não fica puxado para ninguém, que é um pedaço que vocês vão economizar de estar andando. Mas aí, vamos lá. Saindo do centro de visitantes, você começa a seguir a trilha sentido portaria. Porque, como eu disse, é perto da portaria que é a entrada para a trilha da Janela do Céu. E o que é importante, gente? Porque que eu disse que vocês estão vendo esse vídeo, não vão precisar se preocupar porque vão ter isso, mas as pessoas precisam passar no centro de informação. A Janela do Céu não é uma trilha da qual você sobe e desce por ela mesma. A Janela do Céu você sobe por uma trilha e desce por outra. Você sobe por uma trilha de 9 km e desce por uma de 7, pegando um tanto de nascentes, um pouco de cachoeiras. Então, gente, não vale a pena você ir para os lugares sem informação e sair fazendo. Por quê? Na subida para a Janela do Céu tem grutas e são muito bonitas as grutas. Primeiro você vai começar a subir ladeira acima, mas ladeira mesmo. São 4,5 km de subida. Mas assim, ladeira, gente, já falei que é ladeira. Ladeira. Você vai subir 4,5 km de muita ladeira e o primeiro ponto de parada é o cruzeiro. Tem uma cruz enorme, dá muitas fotos bonitas, a vista também. Aproveitem a vista enquanto estiverem subindo, porque eles chamam de Mar dos Morros. A vista é maravilhosa, principalmente se você conseguir pegar limpo, porque pode acontecer que dependendo do dia que você for, esteja ou nublado ou com uma cerração baixa e aí talvez a visão não vai ser tão das mais privilegiadas. Mas se tiver limpo, aproveitem a vista. Chegando no cruzeiro tem até banquinho para você sentar, para você descansar. Por quê, gente? Uma coisa super importante sobre a trilha da Janela do Céu. Você precisa se atentar que não tem ponto de socorro, digamos assim, em nenhum lugar da trilha. Então você tem que levar seu lanche, seu alimento, seja lá o que você for comer, e água. Água, para quem não tem problema com tomar água de nascente, quando você chega na Janela do Céu, na cachoeirinha principalmente, você consegue abastecer a sua garrafinha na cachoeirinha com água mineral, de nascente mesmo. Só que, como eu disse, a água de Bitipoca é ácida, então tem gente que talvez pode sentir um pouco de desconforto. Mas eu sempre tomei, nunca tive problema com isso. Conheço outras pessoas que tomaram também, não tiveram problema. Mas se você não quiser abastecer, você vai ter que levar água por todo o percurso. São 16 km, gente, é pesado. Mas você tem que levar o lanche, você tem que levar a sua comida. Então, o Pico do Cruzeiro é o primeiro pedaço que você consegue parar, dar uma descansada, que você já vai ter subido muito. E ali fica a Gruta da Cruz, que eu particularmente acho que é a gruta mais bonita do parque. E lá você precisa de uma lanterna, seja lanterna do celular ou essas portáteis mesmo, você precisa de uma lanterna, porque você vai entrar enxergando tudo e vai ter que subir uma escadaria no escuro. No escuro, então a lanterna vai te ajudar, mas é uma experiência muito bacana, é um lugar que vale super a pena visitar. Você entra por um lado, sai pelo outro, um pouco mais à frente na trilha. Então, quem passa direto ali não curte esse pedaço. Então, vale a pena você tirar um tempinho e visitar as grutas que tem no caminho para a Janela do Céu. Passando a Gruta da Cruz, você já conseguiu dar uma descansada, uma relaxada, você ainda continua subindo. Como eu falei, gente, é muita ladeira. Você vai continuar subindo e aí você vai chegar na Lombada, que é o ponto mais alto dessa trilha, que são 1.784 metros de altitude a nível do mar. E a vista de lá é maravilhosa, é maravilhosa. Se você conseguir pegar lá limpo, você vai ver como que é lindo, dá ótimas fotos. Então, você pode parar ali se você quiser fazer um lanche, mas se você estiver parado na cruz, dá para andar mais um pouquinho.
E dali pra Janela do Céu é só alegria, porque você vai passar nas outras grutas, mas é praticamente só descida, então fica mais confortável a trilha. O próximo ponto de parada é a Gruta dos Fugitivos e a dos Três Arcos, que é praticamente uma dentro da outra. Você passa por dentro da Gruta dos Fugitivos para chegar nas dos Três Arcos. É muito bacana. A Gruta dos Fugitivos eu também aconselho você ligar a lanterna do celular. Embora dê para ver um pouquinho, acaba que você pode sentir um pouco de insegurança de onde você está pisando. Então eu recomendo que acendam a lanterna do celular para poder passar. E essa trilha, até onde eu sei, pelo menos todas as vezes que eu fui, você vai pela trilha e volta pela mesma saída para você poder continuar seguindo sentido Janela do Céu. E aí, seguindo a Janela do Céu, dali tá muito próximo já. Você já começa a ficar ansioso, você já tá descansado porque tá descendo. Então, você chega na Janela do Céu. Se você for privilegiado de chegar primeiro, ainda vou falar pra vocês um pouco sobre. Tire todas as fotos que você quiser e aproveite bastante. Porque se você chegar lá já tiver gente ou já tiver fila, que sim, gente, dá fila, dá muita fila. Você precisa respeitar a vez do coleguinha, porque todo mundo fez essa trilha ali querendo aquela foto biscoitada na Janela do Céu. Então, todo mundo tem que ter a vez de tirar. Então, você vai precisar ter um pouquinho de paciência caso você já chegue lá e esteja cheio. Por isso que eu sempre digo, saia cedo, saia muito cedo e se prepare fisicamente para essa trilha que é puxada. Mas se você tiver com um pouquinho de preparo, você consegue chegar lá talvez não vazio, mas com o mínimo de gente possível que te dá a oportunidade de poder aproveitar um pouquinho melhor o local. Agora eu vou contar pra vocês como que eu fiz pra poder chegar lá em cima e pegar a Janela do Céu assim, totalmente vazia. E, gente, não é fácil. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser chegar lá e pegar a Janela do Céu totalmente vazia, ou com o mínimo de pessoas possíveis, você precisa agendar o seu percurso pro primeiro horário. Você tem que obrigatoriamente entrar no parque às 7 horas da manhã, que é o horário que o parque abre. E você tem duas opções, ou ter um ritmo bom, rápido e muito constante para conseguir fazer todas as grutas, conhecer tudo, se for a primeira vez que você vá, ou se for a sua pretensão em ir uma única vez, ou você tem que ter um bom ritmo, subir rápido e passar nas grutas, mas sem fazer muita hora e manter a constância no seu ritmo, não deixar cair. Ou então você não faz as grutas e mesmo assim ainda mantém constância e acelera o ritmo. Isso aí vai depender muito do seu desejo e de como vai estar o percurso. Porque durante o percurso você percebe que tem pessoas ou na sua frente ou atrás de você. Ou se você passa, por exemplo, em alguma gruta, você percebe que passou pessoas à sua frente. Ou se tem gente na sua frente, para na gruta, você consegue passar à frente dessas pessoas. Então, assim, não é simples. Você precisa estar com preparo físico em dia para conseguir fazer, porque é difícil, gente. É difícil, mas se é a sua vontade, priorize aquilo que você quer e, assim, fecha a cara e sobe, encara as ladeiras, respirando constantemente, sem pensar muito, que se pensar desanima. Falando sobre a temperatura da água, porque, gente, para tirar essa foto biscoitada na Janela do Céu, no mínimo até seu joelho você tem que molhar. E, cara, são 6 graus a água. Gente, não pense vocês que, se tiver calor, se tiver quente, é porque não é, gente. São poucas as pessoas que se arriscam e se aventuram a mergulhar nos poços, tanto da Janela do Céu como qualquer outro na Serra do Ibitipoca, porque, gente, a água é muito gelada. A água é muito gelada, porque como ela corre nas pedras, né, nos paredões, ela é muito gelada. Nossa, mas a água é muito gelada. Eu falei que ela é muito gelada. Muito gelada. Muito gelada. Os meninos até entraram, né, tiveram coragem. Eu já entrei algumas vezes, mas assim, e tava muito quente no dia que a gente foi. Nossa, tava marcando 32 graus, mas eu não tive coragem de entrar. Não tive coragem. Molhei só os pezinhos mesmo, até o joelho mais ou menos ali. Fiz a minha fotinha, fiz meus vídeos e voltei correndo, porque não dá, galera. É muito gelado. E ali também tem um mirante, que dá pra você ver
a queda da Janela do Céu meio que de lado. É pouco visitado, parece que a trilha tá um pouco fechada, não sei porquê. Mas tem uma passagenzinha ali, você consegue ver que tem uma trilha, né? E aí seguir até lá e visitar esse mirante. Antes a gente tinha a possibilidade de ir até nas pedras, se eu não me engano, a segunda ou a terceira vez que eu fui lá, eu consegui tirar fotos assim, bem pertinho da queda da Janela do Céu, mas eles fecharam e não é permitido mais fazer, também por risco, por segurança, né? Mas ali dá pra você parar. O espaço da Janela do Céu é pequeno, pra você parar ali na cachoeira mesmo, porque é uma grota. É uma grota, tanto por isso que também é extremamente gelada a água, porque não bate sol. São feixes de luz que bate ali, dependendo do horário do dia, da posição do sol. Então, assim, realmente é muito frio ali. Mas do lado de fora, antes de você descer a escadaria para a Janela do Céu, tem um espaço que dá para você conseguir sentar, fazer seu lanche se você quiser. Ou então, que é o que eu aconselho, pegando a trilha de volta, se você for fazer esse percurso, subir para uma trilha e descer pela outra, que é o que eu aconselho, que se aproveita mais. O próximo ponto de parada é na cachoeirinha. E, gente, a cachoeirinha é um lugar, assim, espetacular. Quando você tá chegando na cachoeirinha, a visão já é maravilhosa, que você dá de testa com um paredão, um canyon, assim, lindíssimo. Lindíssimo, que dá muitas fotos lindas. Fiquei doida pra poder subir o drone e fazer uma imagem maravilhosa ali pra vocês, mas lá não é permitido, então, infelizmente, fica com a imagem do celular mesmo, tudo certo. Dá ótimas fotos também, lindo lugar. E aí você vai descer barranco abaixo para poder estar indo na cachoeirinha, mas a trilha é super tranquila. Como eu disse, tem alguns pedaços que vai exigir um pouco de mobilidade de vocês, mas dá para fazer, nada estrondoso. E eu aconselho que você levem ou uma canga ou uma toalha para você descansar na cachoeirinha. Gente, dessa vez a gente deitou e dormiu na cachoeirinha. Porque lá é como se fosse uma prainha, tem um banco de areia enorme, principalmente dessa vez que estava bem sequinho, o banco de areia estava bem grande, a gente conseguiu estender a canga ali, deitar no solzinho que estava gostoso, como estava ventando muito, estava refrescando, então a gente acabou dormindo para poder dar uma descansada, recuperar as energias, então foi muito bom. Mas as imagens da cachoeirinha, gente, é de babar. Dessa vez estava muito seco, muito seco. Tava só um filetezinho de água. Eu consegui entrar, aí, né, deu pra entrar, porque muito sol, tava quente, deu pra entrar. E a cachoeirinha é a primeira queda, digamos assim, da Janela do Céu. Depois que a água passa na cachoeirinha, que ela vai pra Janela do Céu. Embora você visite a Janela do Céu primeiro, a queda da cachoeirinha primeiro. Eu consegui entrar na cachoeirinha e tomar uma ducha ali gelada, gente, pra revigorar literalmente as energias, pra conseguir fazer a trilha de volta. Eu recomendo, pelo menos na cachoeirinha, entre, como lá tem espaço pra pegar um sol, você pega um sol depois, esquenta o corpo e acaba de seguir a trilha. Energias revigoradas, bora continuar a trilha. Agora são só mais 7 quilômetros. Só mais 7 quilômetros. Você começa a subir. E aí a trilha de volta é um pouco mais tranquila, porque ela sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Então não é tão puxada quanto a ida, que é só um tempão subindo. Você consegue dar uma relaxada nesse ponto aí. E quando você sai da cachoeirinha, que você começa a subir, você tem uma visão linda também. E aí, como já tá mais assim no meio do dia, a probabilidade de ter aquela cerração, tá um pouco nublado, que te impedir de ver, vai ser menor. Então, ali dá pra você aproveitar a visão. E aí, vamos subir. E aí, gente, é descida. É andar. E aí, seguindo a trilha, vocês vão encontrar o próximo ponto de parada. São 3 cachoeiras que eles abriram trilha, se eu não me engano, em 2019, tanto que não tava no mapinha no qual eu mostrei a foto pra vocês, porque digamos que uma novidade no parque, que é o Poço Campari, a Cachoeira do Encanto e a Cachoeira da Pedra Furada, que a da Pedra Furada é linda, mas
são cachoeiras que a incidência de sol nelas é maior na parte da manhã. Então, é interessante você fazê-las. Se você vai fazer o Pico do Peão, você vai passar por essa trilha, você pode passar por elas primeiro, né, na parte da manhã, ou então você não demorar muito para descer da trilha da Janela do Céu, para poder tentar aproveitar, principalmente para quem gosta de entrar na água, com o sol fica mais agradável. Lembra que eu falei com vocês que a trilha da Janela do Céu são 16 quilômetros? Pois é, esse pedaço de grutas e principalmente essas cachoeiras novas que eles abriram trilha, não tá no roteiro, tá, galera? Não tá contando nessa distância, então assim, não são só 16 quilômetros que você vai andar caso você queira visitar tudo. Então assim, prepara o físico. E como eu já falei, o parque é extremamente bem sinalizado. Tem muitas plaquinhas em diversos pontos, falando a metragem que falta para você chegar em cada lugar. E tem pedaços que onde pode, por erosão ou às vezes pelas pessoas entrarem mesmo, eles colocam uma madeirinha com um pezinho carimbado para mostrar para vocês o sentido da trilha, para vocês não se perderem. Então, assim, é muito bem sinalizado e muito bem estruturado, porque todos os lugares que seriam, digamos que difícil acesso, tem escada. Eles fizeram uma escada de madeirinha bonitinha para você conseguir descer confortavelmente e visitar todos os espaços. Então, assim, além de caminhar tantos quilômetros que a gente já nem sabe mais quantos são, você vai subir e descer muitas escadas, caso você queira visitar tudo. Então, prepara as pernas também. Voltando para a trilha sentido Portaria, o próximo ponto de parada, que é mais uma gruta, é a Gruta do Monjolinho, que pouco acima dela tem uma nascente também. E ali, gente, é um espaço, assim, difícil de se fazer. Depois de você já ter andado pelo menos uns 15 quilômetros, você já tá morto. E é escada demais que você tem pra descer. E tudo bem que pra descer todo santo ajuda, mas tudo que desce tem que subir. Então, você vai visitar a gruta, mas saiba que você vai ter que subir essa escadaria toda de novo. E esse, eu acho que, pelo menos todas as vezes que eu fui, foi o pedaço mais difícil de fazer. Porque é um ponto no qual você já tá exausto, muito cansado, e ainda tem que descer. Eu, pelo menos, nunca deixei de fazer, acho super válido passar em todos os pontos, mesmo que eu já conhecia. Tudo bem que, assim, a gente foi com um casal de amigos que não conhecia, então a gente tinha que levar eles para conhecer, né, dar a oportunidade deles de conhecer o local, mas é muito cansativo, então preparem também o psicológico para isso. Mas aí você desceu, você vai chegar, vai passar pela gruta, ainda vai descer mais um pouco e tem um poço. Esse poço não tem muita incidência de sol, principalmente no horário que você vai passar, é bem fechado, é uma grota mesmo, mas dá pra nadar pros corajosos. Saindo da Gruta do Monjolinho, falta pouco para você chegar no restaurante, que digamos que seria o próximo ponto de parada. E, gente, a estrutura do parque é muito boa. Com relação aos banheiros que ficam em torno do restaurante, que tem chuveiro com água quente, para você poder tomar um banho se você precisar, tanto para quem vai acampar dentro do parque, quanto para quem vai só tomar um banho de cachoeira e às vezes quer tomar um banho, trocar de roupa para poder ir embora. Mas o restaurante tem uma lanchonete do lado de fora e eles servem almoço dentro do restaurante e eu achei o preço super ok por ser dentro de um parque e pela variedade, pela quantidade de opções de pratos que tinha disponíveis dentro do restaurante para você se servir. A gente pagou R$ 79,90 no quilo, é self-service, você pega o que você quiser, de qualquer tipo de salada tem muita opção, carne tem muita opção, você se serve e pesa o valor que der, você paga. E eu achei super ok, que tem muitos lugares que não oferecem a variedade que tem lá e cobram muito mais caro. Então, assim, vale a pena. No caso da Janela do Céu, só se você chegasse muito cedo para conseguir estar almoçando. Mas se você for fazer ou o Pico do Peão, que é um circuito um pouco mais curto, e o da
do Circuito das Águas, que tem uma parte para cima e uma parte para baixo do restaurante, fica muito tranquilo de você ou ir em cima, faz na parte da manhã, para no restaurante, almoça, depois faz a parte de baixo. É super tranquilo, eu acho que vale super a pena, se for o caso de fazer o Circuito das Águas, poder se programar para almoçar dentro do parque, as estruturas são bem bacanas. E como eu disse, tem lanchonete também, tem café, alguns salgados, um lanche rápido ali, caso você chegue da trilha com muita fome, seu lanche tenha acabado, seus suprimentos, né? Você consegue fazer um lanche ali também, é bem agradável e assim... o preço da lanchonete já é um pouco mais comum de lanchonete para dentro de parque, mas dá para comer. E aí, como eu disse sobre os banheiros que tem estrutura, você pode se acampar dentro do parque. Caso você queira ou economizar, né, na sua hospedagem, ou se aventurar mesmo, porque é bacana. De toda forma, você não pode circular dentro do parque durante a noite, mas você acampando dentro do parque, o dia clareou, você já tem acesso a todas as cachoeiras e dentro do parque não tem muita opção. Você se acampando é ótimo. Você acampando dentro do parque, não tem muita opção, tem horário para você sair e horário para você chegar. Se for o caso de você querer ir na vila para poder ir num restaurante, num barzinho, alguma coisa assim, talvez não seja muito interessante. Seria mais interessante para quem quer ir para dormir mesmo. Quando a gente foi, que a gente acampou dentro do parque, a gente acabou dormindo cedo, porque a gente estava muito cansado, a gente tinha saído da nossa cidade para chegar lá em Conceição do Ibitipoca de madrugada, então a gente estava exausto, fizemos Janela do Céu, então assim, a gente fez um miojo, se eu não me engano, no restaurante, eles ferveram uma água pra gente, a gente fez um miojo, né, gente? Não foi, né? Mas tudo bem. E aí a gente comeu e foi dormir cedo, no outro dia a gente fez o Circuito das Águas e tudo bem tranquilo, então assim, tem muitos campings do lado de fora do parque também, que aí te facilita nessa questão de você poder estar indo num barzinho, que alguns têm show ao vivo, dependendo do dia da semana e tal. Então dá pra você aproveitar um pouco mais se você acampar do lado de fora ou ficar em algum Airbnb, hotel ou pousada também. Falei muito já e só falei da Janela do Céu. O Pico do Peão não tenho muito pra falar pra vocês, infelizmente, porque em todas as vezes que eu fui lá, eu nunca fiz o Pico do Peão. Julguem-me, gente, nunca fiz. Como eu disse pra vocês, as cachoeiras que foram abertas, as trilhas agora em 2019, que tá no circuito do Pico do Peão, ou dessa descida da Janela do Céu, caso você desça pela trilha que eles sugerem, são novas. E aí, um único lugar que tinha de cachoeira era o Monjolinho, que é uma nascente que tem ali. No resto você não tinha muita opção de parada para água, e eu gosto mais a minha vibe fazer trilha com coisa de água, então nunca fiz o Pico do Peão, mas o Pico do Peão também vale super a pena para quem gosta, porque lá tem uma visão 360 e você consegue ver a Serra da Mantiqueira. Eu acho que vale muito a pena também. Ainda não tive a oportunidade de fazer, mas volte. Quando eu voltar eu mostro aqui para vocês. Agora, o Circuito das Águas acaba sendo o mais visitado do parque porque é o de menor percurso, o de mais facilidade, e também é muito bonito porque você pode fazer uma trilha por baixo, beirando a cachoeira mesmo, ou você pode fazer por cima e ter uma visão do alto da cachoeira, que, como eu disse para vocês, não pode levantar drone, mas você tem nesse ponto dessa descida, você passa por cima do paredão, a trilha por cima do paredão, e você consegue ver a cachoeira lá embaixo. É muito bonito. Eu aconselho que faça, ou desce por cima e volta beirando o rio, ou vice-versa, para você conseguir aproveitar as duas partes, porque quando você desce, por exemplo, na beirada do rio, você vai parando nos poços e aproveitando. Porém, dessa vez a gente não fez a parte de baixo, por quê? Quando a gente chegou no parque, eu agendei a nossa entrada para 10 horas da manhã, porque a gente queria dormir até um pouco mais tarde, no domingo descansar. No sábado a gente tinha levantado muito cedo para fazer a Janela do Céu. E aí eu agendei o horário pra gente começar a trilha às 10. A gente chegou lá, era 20 para as 10, alguma coisa assim, eles autorizaram a nossa entrada. A gente entrou e começou a fazer a trilha, e aí eu decidi, falei, gente, vamos começar pelas cachoeiras da parte de cima do Circuito das Águas, porque lá a incidência de sol na parte da manhã
é maior. Então a gente ia aproveitar mais. Embora tava um pouco nublado, aparece um pouquinho de sol, ficava nublado, aparecia um pouquinho de sol, mas a incidência de sol ali é maior durante a manhã, então resolvemos começar por ali. E assim fomos. A trilha do Circuito das Águas começa passando pelo restaurante. E aí você passa por uma pontezinha de madeira muito bacana, do qual você atravessa a cachoeira, né? O rio que formam as cachoeiras do parque, do Circuito das Águas, da qual você já passa nele no dia anterior, se você tiver feito ou o Pico do Peão ou a Janela do Céu, que a saída das duas é nessa pontezinha de madeira. E aí você atravessa ela e começa a subir para pegar ou o Lago dos Espelhos, Lago Negro e a Ducha, ou para você passar por cima dos paredões, como eu falei com vocês, que tem essa trilha que passa por cima, para vocês terem uma visão do rio, né? Da parte de cima, e tanto da ponte de pedra também, que é bem bonito. E aí a gente começou a subir e fomos para o Lago dos Espelhos e a Ducha e o Lago Negro, que foram os dois que a gente não fez, porque a gente foi direto pro Lago dos Espelhos, que era onde a gente ficou mais tempo, aproveitamos mais. E quando a gente assustou, a gente olhou para baixo, dá para ver um pouquinho do vale, tinha uma nuvem preta, mas uma nuvem muito preta, de chuva, assim. Falei, gente, eu nunca vi uma chuva armar e cair tão rápido. Foi a conta da gente juntar as coisas, a gente começou a pegar a trilha de volta, desceu água. Mas assim, muita água, muita água. Filmei pra vocês, a GoPro tava com o dome, porque a gente tava fazendo vídeo na cachoeira. Então o barulho ficou até legal, mas choveu muito, muito, muito. E aí a gente foi direto pro restaurante, não passamos, não tinha a mínima condição, né, de passar em nenhuma das outras trilhas para poder seguir. Fomos pro restaurante, chegamos lá, tomamos um banho, né, revigorando, trocamos de roupa, porque ficamos com frio. E aí fomos pro restaurante, almoçamos, demos uma parada, e aí a chuva estiou, a gente falou, beleza, vamos descer e vamos fazer a Ponte de Pedra e Cachoeira dos Macacos, que assim, é, né, os lugares mais bonitos ali do Circuito das Águas. Vamos descer para fazer, e aí na hora que a gente desceu do carro, desceu água de novo. Então não teve como. Mas assim que eu voltar lá, como prometido, para fazer o Pico do Peão e o Circuito das Águas na parte de baixo, eu mostro tudo aqui para vocês. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que vocês precisam se atentar ao agendamento do parque. Desde a pandemia, o parque está agendando para poder fazer visitação, para eles controlarem o número de pessoas que entram e tudo mais. Então, vocês precisam fazer seu agendamento. E isso tem que ser feito com antecedência, porque como tem muitos festivais na cidade durante o ano, ou feriados também, pode acontecer de você tentar agendar um pouco em cima da hora e não ter vaga. Isso já aconteceu comigo e infelizmente não tenho o que fazer. Então programem qual circuito você vai querer fazer com antecedência, analise o tempo e entra no site. Vou deixar listado aqui nos comentários para facilitar para vocês. Entrem no site e agendem a visita de vocês para o circuito e o horário que vocês quiserem para dar tudo certo na sua visita. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar e esclarecer as trilhas do parque para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte. E se você gosta desse tipo de conteúdo de viagem para qualquer lugar do mundo, se inscreve aqui no canal, porque vem muita coisa boa por aí, que como eu disse para vocês, eu tô saindo de férias. Acompanhem o Instagram para vocês acompanharem tudo em tempo real e assim que possível eu posto os vídeos aqui mais explicativos, né, mostrando mais para vocês conseguirem ir viajar junto comigo e aproveitar a viagem de vocês com as dicas que eu puder transmitir para vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês saberem quando tem vídeo novo. E é isso. Beijo. Bye.